Boa noite, pessoal do EJA, tudo bem com vocês? Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. E eu sei que vai ser bastante proveitoso, ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é potenciação. Então nós vamos aprender o que é uma potência, como resolvê-la, suas propriedades e o seu uso no nosso dia a dia, ok? E antes de tudo, pessoal, nós devemos entender os elementos que formam uma potência. E aí eu botei essa potência aí, ó, 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado. E os elementos que formam a potência, pessoal, sempre são os mesmos. Nós temos aí a base da potência. Quem é a base da potência, professor? É esse número maior aí, representado pelo número 3. Nós temos o expoente. Quem é o expoente? Que vem em cima do 3. E nós temos a própria potência, que nada mais é do que o resultado dessa continha. Professor, como é que a gente resolve a potência? Pessoal, para nós resolvermos a potência é simples. Nós vamos pegar esse número aí, que é a base, que é 3, e nós vamos multiplicar. Ou seja, para nós resolvermos uma potência, nós vamos utilizar a multiplicação. Ok, pessoal? Então, observa como é que nós vamos fazer. Então, pessoal, para resolvermos essa potência, vamos usar a multiplicação. E nós vamos multiplicar, pessoal, esse número aí de baixo, a base. Professor, eu vou multiplicar 3 vezes 2? Não, pessoal. Você não vai multiplicar a base pelo expoente. Você vai multiplicar a base, que é o número 3, pela quantidade de vezes que o expoente está indicando. O nosso expoente aí é o número 2, não é isso? Então, nós vamos multiplicar o 3 quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3. E nós sabemos que 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, o valor dessa potência é o número 9. Professor, e se fosse o número 4? Aí nós vamos multiplicar o 3 quantas vezes? 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se fosse 5 vezes, aí nós vamos multiplicar o número 3 5 vezes. E assim sucessivamente. Então, pessoal, para nós resolvermos uma potência, nós vamos multiplicar a base, que no caso do nosso exemplo aí, é esse númerozinho aí que está de azul, número 3, pela quantidade de vezes que o expoente está indicando. O nosso expoente aí, pessoal, é o 2. Então, eu vou pegar o 3 e multiplicar ele 2 vezes. 3 vezes 3, que vai dar 9. Se você fosse multiplicar 3 pelo 2, base vezes expoente, vai dar errado. Ia dar 6. Então, para resolver, nós vamos multiplicar a base, que é sempre esse número que está embaixo, o maior, pela quantidade de vezes que o número de cima, que é chamado de expoente, está indicando. Então, pessoal, o número de cima é 2, expoente vale 2, então nós vamos multiplicar a base 2 vezes. 3 vezes 3 dá justamente 9, ok? Então é dessa forma que nós resolvemos uma potência, tá certo? Multiplicando a base pela quantidade de vezes que o número de cima, que é o expoente, está indicando. E o resultado dessa multiplicação nós chamamos de potência. Agora, pessoal, nós vamos ver alguns casos especiais de um expoente. O número de cima, ele é 0. E olha só, diz o seguinte aí, ó, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Professor, o que isso significa? Significa que sempre que você tiver uma potência e o expoente dela for 0, o resultado vai ser igual a 1. O nosso segundo caso especial, pessoal, é quando a potência tem o expoente igual a 1. Ou seja, naquele caso anterior, o expoente da potência era o 0. E o resultado vai dar sempre 1 quando eu tenho uma potência que o expoente é 0. Só que aqui, pessoal, a potência, o expoente é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, é a própria base. Aí nós temos exemplos aí, ó. 9 elevado a 1 dá 9. Menos 0,3 elevado a 1, menos 0,3. 3 sobre 4, né? A fração 3 quartos elevada a 1 é 3 quartos. Então, pessoal, quando eu tenho uma potência que o expoente vale 1, o resultado dessa potência é sempre o próprio número, ou seja, a própria base, ok? Então, esses são dois casos bem especiais envolvendo potências, com expoente igual a 0 e com expoente igual a 1.
E para nós encerrarmos a nossa aula sobre potência, pessoal, agora nós vamos ver como fazemos para calcular potências negativas, ou seja, potências em que as bases são negativas. E aí você vê esses dois exemplos aí, ó. E agora, quanto vale menos 3 elevado a 2? Pessoal, observa que a nossa potência aí, a base dela é negativa, é menos 3. Lembrando que é um número negativo, é aquele número que na frente dele vem sinalzinho aí de menos. Pessoal, quando nós temos uma potência que a base é negativa, nós devemos olhar para o expoente. É o expoente que vai me dizer se meu resultado vai ser negativo ou positivo. Então observa esses dois exemplos. Menos 3 elevado a 2. Pessoal, primeiro de tudo vamos resolver a nossa potência. Menos 3 elevado a 2 é o menos 3 multiplicado quantas vezes? 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3. E olha só, pessoal, multiplicando, 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu fizer o joguinho dos sinais aí, ó, menos com menos vai dar mais. Eita, professor, esse joguinho de sinais é que me pega. Calma. Para você entender melhor e ficar até mais fácil, é só você lembrar o seguinte, que quando eu tenho uma potência negativa e meu expoente ele é par, o resultado dessa potência sempre vai ser o quê? Positiva. Olha só, não é menos 3 elevado a 2? O 2 aí, o expoente, ele é par ou é ímpar? Ele é par, 2 é par. Então, pessoal, quando eu tenho uma potência de base negativa e o expoente se for par, o resultado sempre vai ser o quê? Positivo. Agora embaixo, pessoal, observa. Quanto vale menos 2 elevado a 3? Também uma potência de base negativa. É menos 2, ó, o númerozinho de baixo que é a base negativa, menos 2. Então vamos, mais uma vez, resolver essa potência. Menos 2 elevado a 3 é o menos 2 multiplicado 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E aí, se você fosse fazer o joguinho de sinais, menos com menos dá mais, mais com menos daria menos. Então, menos 8. Menos 2 elevado a 3, menos 8. Mas, para ficar mais fácil, é só você entender o seguinte. Sempre que eu tenho uma potência de base negativa e o meu expoente for ímpar, não par, mas ímpar, o resultado sempre vai dar o quê? Negativo. Então, pessoal, essas duas regrinhas, elas valem para quando as minhas potências têm base negativa. Se a potência tem base negativa e o expoente for par, o resultado sempre é positivo. Se a potência tem base negativa e o expoente é ímpar, veja no nosso exemplo aí, o 3, que é o expoente, né, menos 2 elevado a 3, o 3, ele é ímpar. Então, se ele é ímpar, o resultado da minha potência sempre vai ser o quê? Negativo. E ele fala aí, ó, observação. Toda potência de base negativa é positiva se o expoente for par e é negativa se o expoente for ímpar. Então, galera, isso fica mais fácil para você poder entender, tá certo? E assim você não precisa usar aquele joguinho de sinais, né? Então, basta entender. Potência de base negativa, expoente par, resultado positivo. Potência de base negativa, o expoente é um número ímpar, resultado negativo. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp, tá certo? Até mais, um forte abraço a todos e tchau!